Tudo bem? Tá me ouvindo bem, cara? Tô ouvindo bem. Você me ouve bem? Bem, perfeitamente, cara. Pô, Perfeito. prazer em falar com você, cara. Então, bom, né? A gente pelo menos tem essas coisas positivas, né? De uma situação dessas que a gente se encontra pelo menos digitalmente, né? Sem dúvida, cara. Direto de Milão, né? Você tá falando direto de Milão hoje, De né? Milão, de Milão. Aqui já são 10 da noite, né? Na segunda-feira. Fantástico, João. Deixa eu fixar aqui o seu Instagram aqui no comentário, pra galera saber com quem a gente está falando, aqueles que ainda não sabem. O seu Instagram é João underline, é isso? Underline Rosário, isso. Só um segundinho aqui pra gente já começar. Underline Rosário. Um Z. Só um segundo. Tudo bem. Deixa eu ver aqui já. Só fixar isso aqui. Bom, legal, João. Bom, primeiramente, obrigado, cara. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado você. E queria te apresentar, depois se você me ajuda até lhe apresentar, né? A ideia de conversar com o João foi que, além de ele estar morando em Milão, né, um dos epicentros dessa crise mundial de saúde, ele é um executivo, né, um executivo de marketing ali da Pernod. E o nosso papo hoje, né, João, é mais para a gente você falar um pouco da sua experiência pessoal, principalmente, aí você vivenciando toda essa pandemia, esse caos que a gente está vivendo, né? Essa situação surreal que a gente nunca imaginou. Mas depois a gente também falar um pouco do mercado, o que você está vislumbrando, como que o mercado está se comportando, né? Hoje a gente tem pessoas aqui na live, geralmente são pessoas maior parte é do mercado imobiliário, né, que assistem, mas clientes nossos da Esquema também, que assistem também, que são empresários, são executivos também, como você, né? Então a ideia é a gente bater esse papo sem filtro, né? Que hoje a gente recebe informações de tudo quanto é de tudo quanto veículo, de mídias, e vem com filtro, a gente nunca sabe realmente exatamente o que é real, né, o que está acontecendo efetivamente, né? Então, gostaria de te agradecer, cara, por aceitar esse convite. E como está seu dia a dia, cara? Você tá em home office? Você está trabalhando efetivamente em home office aí? Como é que tá as coisas em Milão? Não, vamos lá. Obrigado por convidar, né, para esse bate-papo. A gente já está entrando na oitava semana, não só de home office, mas de Uhum. isolamento total, quarentena 100%. A gente não pode nem sair, caminhar mais. Se você sai mais que 200 metros da sua casa, a polícia te para, com multa, que vai até 3.000 euros, dependendo do que você está fazendo, né? Passeando no parque, andando. Então, a Surreal. gente é uma situação bem diferente, mas que tem uma... É interessante, né? A gente está praticamente há 4, 6 semanas na frente do Brasil, na frente de alguns outros países, e você tem uma evolução, né? Eu acho que as primeiras 4 semanas são semanas diferentes, né? Que a gente... eu acho que todo mundo vai para a cozinha e você quer fazer aquele prato diferente. A gente fez churrasco 3 vezes por semana. Tipo, você tem uma... Você tenta fazer yoga, meditação, você tenta fazer um pouco tudo que é diferente, série no Netflix, você assiste série que você nunca pensou em assistir. Então, as 4 primeiras semanas são bem interessantes, né? As crianças adorando fazer classe online class, né? Então, de casa, fazendo aula. Uhum. Quando passa da 4ª, 5ª semana, que as coisas tiveram uma evolução interessante aqui, porque eu confesso que a energia cai um pouco. A energia, o corpo se sente mais cansado. É uma mudança que você vê, depois a gente fala um pouco do mercado, mas que a gente sente também, que você volta um pouco ao básico, volta um pouco ao conhecido. Você já não aguenta entrar na cozinha e, pô, vou fazer aquele aspargo com sal grosso.
você começa a entrar na cozinha e fala, eu quero uma saladinha, eu quero o famoso feijão e arroz, eu quero... e essa é uma mudança que vai em todos os aspectos, né? Até que tem uma história interessante, né? Eu sempre corri muito e não posso sair de casa a correr, então eu fico fazendo yoga, eu faço coisas dentro do apartamento, né? Mas depois de 4, 5 semanas, eu quero correr. E aí, aqui na garagem, tem um círculo na garagem de uns 200 metros. Então, 2, 3 vezes por semana, eu volto a correr dentro da garagem, né? Eu fico dando volta dentro da garagem. Então, essa volta ao básico, até em marcas, aí a gente fala um pouco, né, do negócio da Pernod depois, mas que você vê produtos consumidos e que a gente busca são marcas conhecidas, né? Então, a gente, de repente, começou a vender na Pernod, nos supermercados, né, que são os que estão abertos, marcas conhecidas, Absolute, Ballantines, e não aquelas marcas que o comportamento do consumidor normalmente estava indo, né, marcas que eles querem experimentar. Então, acho que num espectro, né, de 8 semanas, a gente hoje está ainda em casa, só sai de máscaras, né, principalmente para não contagiar, né, mais do que ser contagiado. Mas já buscando, é engraçado, a vida já volta um pouco ao normal, já vira o seu novo normal, né, que é um pouco, dá medo até de falar, mas já vira um pouco normal, então você quer voltar um pouco à vida que você tinha antes. Começa a entrar no tédio, chega a esse ponto já. Então, chega um pouco no tédio, né? Porque, de novo, no começo você dormia até às 9, 10 no sábado, você fala, opa, né? Hoje eu não tenho absolutamente nada para fazer, né? Por que eu vou sair da cama? Tipo, vou ficar em casa. Aí depois já não dá mais, né? Então, realmente, a gente inventa coisas. Eu acho que tem o lado positivo, que é o lado de você ficar mais perto da família, você inventa coisas junto com as famílias, assiste programas junto família, todo dia almoço e janta, que para mim é novidade, né? A janta a gente sempre tentou jantar juntos, né? Mas o almoço não. Então a gente inventa muita coisa para não entrar no tédio. Eu acho que o que para mim talvez tenha me pegado um pouco mais é realmente o impacto no corpo, viu? A gente acho que não percebe aqueles 3.000, 5.000 passos que você dá durante o dia para ir trabalhar, pegar o metrô, sair do carro, e o teu corpo realmente sente. Se você não faz 30 minutos de uma yoga, uma andada na sacada, o corpo começa a sentir depois de 4, 5 semanas. Eu estou sentindo, a gente está esquema, a gente está em home office. A gente começou com o processo de home office já fazia umas 4 semanas já. Eu tô há 3, basicamente, né? E é engraçado a evolução do mental desse processo, eu tô achando. Eu fico imaginando como eu vou estar depois de 8 semanas, não sei, provavelmente, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer aqui, mas assim, no primeiro momento, houve até óbvio, sempre com preocupação, mas houve até um excitamento, assim, porque eram coisas tão diferentes e novas, né? Reuniões virtuais que a gente não estava acostumado a fazer, a preocupação nossa é manter a galera engajada, até que esse projeto da live tem a ver com isso, né? Tanto clientes quanto profissionais, nossos colaboradores e tudo mais, né? Mas, assim, teve muita excitação nessas primeiras semanas, assim, coisas muito diferentes e muito aprendizado também, né? Aí a minha grande dúvida é o quanto isso vai persistir, né? Parece que essa semana abriu agora. Segunda-feira realmente é um dia mais difícil, assim, para mim, eu tô achando. É um dia sempre mais difícil, assim, nesse estágio, nessa fase de home office, né? Mas, assim, eu tô achando que esse momento de excitação vai diminuindo um pouco, né? Que as novidades vão parar de acontecer, né? A gente precisa ser muito criativo, né? O tempo todo é uma coisa que a gente sempre fala, assim, inclusive os entrevistados falam muito essa questão da criatividade nesse momento. A gente tirar proveito disso, né? Mas ficar 4 semanas como você, imagina, com um belo desafio aí, né? Não, e é bem interessante, né, esse ponto do smart working, né? A gente chama de smart working aqui, né, que é o home office. A Itália é um país, apesar de ser avançado em muitos pontos, né, em áreas da moda, do automobilismo, ainda muito tradicional.
no jeito de trabalhar, né? Uhum. Então, enquanto a gente veio de Nova York, né? E Nova York você já tem o espaço aberto, né? O open plan, então todos já trabalham, Uhum. não existe sala da diretoria. Então, chegando em Milão, foi aquele impacto mais tradicional de você tem a sala do diretor, você tem... e o smart working na Pernod Ricard já está bem evoluído no mundo, enquanto na Itália a gente tinha, mas num nível muito menor. Você precisava de uma aprovação especial, você podia tirar um dia de smart working em cada 2 semanas. Uhum. Era o início do processo do home office. E com a chegada, né, do Covid-19, a gente foi um dos primeiros países, né, saindo da China, aonde chegou realmente como impacto, e a gente teve que fazer um home office de um dia para o outro, né, de um dia para o outro, todo mundo em casa. E Uhum. que num país onde os modos de trabalhar são mais tradicionais, foi bem interessante, porque a gente teve esse momento de todo mundo aprendendo, né? Não é todo mundo que tem um Wi-Fi bom em casa, que tem um espaço, e as crianças estão em casa também, né? Então, tem gente Uhum. se escondendo na sacada, e aí o Wi-Fi não pega. Aquela... E aí tem a parte interessante que você mencionou, que para mim, de novo, a gente tem que sempre pensar para frente, né? Um pouco mais positivo. A gente vai passar pelo Covid-19, né? É um momento difícil, mas vamos passar, né? E que alguns avanços, né? Esse avanço social online, né? E o avanço tecnológico foi muito interessante, né? As pessoas todas fazendo home office. Hoje 100%, né? Enquanto se discutia 2 dias da semana, 3, hoje são 5 dias, né? Úteis. Uma parte interessante é que existiam várias ferramentas para você conversar com 4, 5, 10, 20 pessoas ao mesmo tempo, mas ninguém usava, né? A gente ainda ligava de um para um. Uhum. E a gente que mora fora, né, do Brasil, fala com meus pais, fala com meu irmão, fala com os amigos, fala... E hoje, de repente, opa, a gente pode falar em 20 ao mesmo tempo. Exato, exato. E essas coisas vão ficar, né? Essas coisas vão ficar, porque é uma evolução interessante, né? É uma evolução digital na nossa vida que é impossível de voltar, né? É impossível da Uhum. gente voltar 100% do jeito que era, né? Eu acho que a grande dúvida nossa hoje, acho que de todo mundo, né? É a grande pergunta quais comportamentos irão ser alterados, né? Que tipo de paradigma, coisas que a gente está... Com certeza, a gente vai mudar mesmo, eu concordo com você, a gente vai mudar. Agora, o quanto é a grande pergunta, né? O quanto isso vai impactar os negócios, né? Inclusive, eu acho que essa é a grande pergunta. Você está em Milão já faz quantos anos já, João? Então, a gente está aqui há 2 anos. 2 anos. 2 anos. Fora do Brasil, já estamos há 10 anos, né? Então, a gente foi para Londres, Nova York e Milão. E Milão é uma cidade bem parecida, guardada a beleza, né? Mas é bem parecida com São Paulo, né? Milão, né? Eu acho que o estilo, assim, né? Tem muitas coisas que lembram São Paulo, né? Não, E parece, pelo que eu vi nos noticiários, no início também houve uma resistência de Milão em aplicar essas regras de distanciamento social, né? Como é que foi esse processo aí? Como que é mais ou menos o que a gente viveu. Aqui ainda tem esse embate ainda, né? Dos prós e contras, a gente tem esse embate. Em Milão continua esse embate, não? Ali já atingiu o consenso. não, é bem interessante a pergunta, porque a gente acompanha, né, no Brasil as discussões, principalmente com meus pais, com meus irmãos, Uhum. amigos. E Milão foi essa discussão também, né? E começou no âmbito político, né? Que a hora Uhum. que você fala está chegando, e principalmente a região de Lombardia, né? Que é onde Milão, o norte da Itália, né? E tinha cidades como Uhum. Brescia, estavam já se via os números crescendo. A primeira ideia era fecha Lombardia naquele momento, né? E realmente as discussões foram para esse lado. Eles lançaram uma campanha de Abre Milão, né? No meio de todo mundo falando fique em casa, né? Lançaram a campanha de Abre Milão. E a campanha durou 1, 2 semanas, teve uns movimentos de vamos voltar ao bar, mas os números aqui foram muito altos, né? A gente
os números em Milão, eu vou dar um exemplo de Bérgamo. Bérgamo é essa cidadezinha aqui do lado, que é maravilhosa, 5 minutos de carro de Milão, uma cidadezinha bem histórica, italiana, no alto da colina, e é uma cidade tem 120 mil habitantes, então você imagina, metade de Santo André, menos da metade, um terço de Santo André, em São Paulo, e tiveram quase 100 mortes por dia. Então, você imagina uma cidade de 120 mil habitantes, eu acho que hoje está batendo 3, 4 mil pessoas hoje de mortes em Bérgamo. Em Bérgamo. Então, de 120 mil, morreram 4. Você imagina as pessoas, e tem pessoas na Pernod Ricard que trabalham lá. Então, esse impacto, quando começou a acontecer isso num números maiores e concentrados, né, que a coisa realmente mudou. Acho que passou da segunda, terceira semana de números grandes, que eu acho que o Brasil ainda não teve, né? Você vê os casos no Brasil, eu acho que está 1.270 hoje, né, que fechou. Não está nem na metade de Bérgamo, né, que tem 120 mil pessoas. Então, espero que não chegue, né? Vamos torcer para que o Brasil contenha. Mas aqui chegou, então mudou muito rápido. Então, hoje é interessante ver, porque tem uma conscientização do governo, né? O governo hoje proibiu, deu multa se você sai na rua, fechou parques, proibiu sair sem máscara. Então, tem uma conscientização do governo. Mas a conscientização do povo foi bem legal. Eu acho que esse é um outro ponto, né? Os pontos que ficam depois dessa crise, como se diz, esse senso de comunidade, né? De respeito, de responsabilidade social, porque já se usa, né, máscara, não para você não ser contagiado, porque tem muitas discussões o quanto a máscara te protege, tem que ser uma máscara de 3 camadas, tem que ser uma... E, na verdade, entrou para uma nova discussão, é que se usa máscara para não passar, né? Se você não é assintomático ou sintomático, qualquer que seja o seu estado, se usa máscara para não transmitir. E isso fez as pessoas se conscientizarem muito, né? Então, teve esse grande ponto, a conscientização com o próximo, que é muito interessante, e teve uma conscientização que veio um pouco na marra, e lendo as notícias do Brasil, não é tão diferente, a falta de capacidade dos hospitais. A hora que os médicos começaram a dar entrevista falando os hospitais não vão dar conta, e não vão dar conta, eles estavam atendendo já no corredor, já recusando o paciente, que o povo também se conscientizou que ou a gente ajuda ou vai morrer muito mais gente. E aí que começou a parte, de novo, né? A gente sempre tenta pegar a parte legal também, que começou, o italiano é muito orgulhoso de ser italiano, e foi uma batida muito forte na Itália, a gente ser os primeiros da Europa. Então, o italiano quer passar por cima, quer conseguir combater o vírus, e se uniu. Eu acho que esse foi um grande... Hoje a Itália inteira está unida, e começou aqueles pontos de 6 da tarde, coloca música na sacada, bate palma para os médicos, e foi muito legal, muito bacana. Tipo, 6 da tarde você sai, ontem mesmo estava tendo festa, a gente mora num condomínio, você via os apartamentos fazendo festa, dando tchau um para o outro, brindando um para o outro. Então, teve essa divisão de posições, né, posicionamento no começo, mas que depois parou. Hoje está muito claro, né? A gente já está anunciado que a Itália continua fechada até dia 3 de maio. Então a gente vai... É o país inteiro? Ou é só o Sul? É o país inteiro. O país inteiro tem algumas diferenças de lei. Tem algumas diferenças de lei por região, né? Então a gente estava lendo que em Vêneto, região de Veneza, nessa segunda eles já vão liberar você andar 200 metros na rua. Mas a Itália inteira está fechada, as escolas fechadas, até dia 3 de maio não se sai. E aí a gente tem que lidar com isso, né? O ponto que você falou no trabalho, tem uns pontos legais de time, né? Que como você mantém o seu time engajado, né? Motivado, que é o... Vou continuar falando, você me para, né? Mas... Não, pô, fica à vontade. Não, tem um ponto de time que é bem interessante, tem os dois lados do time, né? O primeiro é motivação, né?
No começo, a minha preocupação era perder o time totalmente, né? A gente vai ficar 1 mês, 2 meses sem se falar. E aí a gente teve uma posição um pouco mais dura, que eu falei, gente, não cancela nenhuma reunião, a gente vai conseguir fazer tudo online. E isso dura 2 semanas, né? Que passa de 2 semanas, o pessoal está assim, eu não consigo ficar mais que 1 hora mais numa ligação. E aí a gente começou a fazer outros tipos de coisa, né? Então tem algumas coisas de motivação que são bem legais, que, por exemplo, a gente fez aperitivo virtual. E uma época do ano muito grande para uma das nossas marcas, né, Jameson é irlandês, é o dia de St. Patrick's Day, né, que é São Patrício, que é o dia que era uma grande comemoração. A gente tinha festas programadas pela Itália inteira e todas canceladas, né, todos os festivais, eventos cancelados. E aí a gente fez um grande aperitivo virtual, né, e todos os funcionários da Pernod Ricard entraram. Foi uma coisa assim. Foi emocionante, porque o pessoal, você via a saudade de estar juntos, né? E a gente continuou fazendo mais disso. Mais aperitivos virtuais, mais um grupo no WhatsApp onde a gente conversa. Coisa boba, manda piada, que no time normalmente você não... um espaço, né, do time, você manda só assuntos sérios. E a gente começou a levar um pouco aperitivos, um pouco... E a história do smart work, né, do home office, que a gente acaba mostrando para os funcionários o quanto a empresa está sendo responsável, né? E um dado super legal nosso, a gente não teve nenhum caso de pessoa infectada na Pernod Ricard Itália. Então, tem essa impressionante, é impressionante. É responsabilidade com motivação, né? Tem a mistura dos dois. E não tem nenhum caso na Itália, da Pernod Ricard na Itália de contágio? Nenhum? Nenhum caso. A gente, como diretoria, sentou logo no começo da epidemia, pandemia, e a gente já deu smart working 2 semanas antes da Itália fazer o smart working oficial, né, o governo. Então, a Pernod Ricard saiu em home office, né, 2 semanas antes. E isso foi muito legal, porque tinha gente nas regiões que a gente chama de red zone, né, mais infectadas, e todos em casa, todos trabalhando. Então, isso foi muito legal, porque não tem nenhum caso. Não tem nenhum caso. E aí tem um outro ponto legal, acho que vale a pena comentar, né? E é mais pelo lado que a gente chama de purpose, né? O lado de você ter um propósito maior, né? Nesse momento, não só deixar o time motivado não adianta. A gente, depois de 4 semanas, 5 semanas, a gente tem fábricas aqui também, né? E tem uma fábrica de um Amaro nosso, né, que chama Ramazotti, e é o Amaro, tem aperitivo, e a fábrica funcionando. Mas você imagina todo o escritório trabalhando de home office e a fábrica funcionando. E ficava aquela discussão, que horas que a gente para a fábrica? E o pessoal da fábrica tem o medo da economia, né, que a gente também pode discutir, eles com medo, né, eles querem trabalhar, estamos fazendo. E aí teve essa grande ideia nossa, né, e foi um pouco da Pernod Ricard no mundo, mas que a gente aqui também fez, que foi parar a produção de amaro, de destilado, bebida, e fazer desinfetante de mão na fábrica. E é um novo processo, uma nova forma, por isso que não se pode beber desinfetante de mão, porque é uma fórmula diferente, né? Mas a gente fez o desinfetante de mão Ramazotti para distribuir, não para vendas, né? Para distribuir. E foi interessante que deu essa história de um objetivo, né? Um propósito maior, não só para as pessoas da fábrica, mas para as pessoas do escritório. As pessoas começaram a postar e você via o orgulho de ser da Pernod Ricard, né? Como estamos entregando, né, para a Red Cross, estamos entregando para os hospitais. A gente tem milhões de pessoas pedindo para a gente no LinkedIn, no Instagram, pô, vocês podem doar, a gente tem uma faculdade funcionando, a gente tem isso funcionando. E é muito legal essa história, né? Então tem algumas coisas, eu estava até lendo o Viktor Frankl, né, que é um neurologista, psiquiatra, né, que sobreviveu aos campos de concentração, e ele tem uma das
frases dele, né? Tem até um livro aqui na minha mão, que é o Man's Search for Meaning, né? Ele tem uma das frases que é para você sobrevive a qualquer situação se você tem um propósito. Uhum. E essa história nossa do desinfetante de mãos foi bem legal, porque depois de 5 semanas a empresa quase que se reenergizou. E a gente viu em todos os ramos as pessoas pensando nisso, e eu acho muito legal você começar a pensar um pouco, vamos parar de só fazer o marketing para vender, né, e fazer um marketing para ajudar, para informar, que é o caso que você está fazendo, né, ou no nosso caso, vamos dar realmente um produto para ajudar. E hoje tem um pessoal de vendas que não pode vender para bares, né, os bares e restaurantes estão fechados, eles estão ajudando o barman. Nos Estados Unidos, a Pernod Ricard está pagando comida para bartenders, né, que estão sem receber. Então tem muita coisa legal nessa história de você ter um propósito, um objetivo, que eu acho que depois de 1 mês, 2 meses, que a gente vai entrar agora no terceiro, é o que vai manter a gente vivo, né, para continuar trabalhando e pensando lá na frente. Você sabe que logo de cara, assim, na primeira... tem umas perguntas aqui, eu vou até depois fazer essas perguntas que o pessoal está mandando, mas acho que meu primeiro sentimento, logo nos primeiros dias de home office, de distanciamento, né, teve muito a ver com essa mudança de foco, né? A gente é uma imobiliária, né? A gente depende de venda, né? Nosso foco é vender e não é receita recorrente, né? Obviamente, esse cenário agora, ele estancou, né? O processo de venda tem um momento que ele dá uma parada ali em função disso, né? Não dá pra gente mostrar imóvel fisicamente, por exemplo, né? E eu sou muito voltado ao comercial, né? Apesar de ter CEO lá da empresa, eu sou muito comercial. Meu tempo é muito comercial, né? E eu percebi logo de cara que, opa, agora não adianta ser comercial agora. Agora eu preciso... Meu cérebro tem que mudar de foco agora. Agora é bem isso aí, buscar algo mais, né? Eu estou buscando essa questão de engajamento, essa questão de propósito, acho que tem tudo a ver. Olha, a Juliana, que por acaso eu acho que você conhece bem, Calderon. As vendas de bebidas alcoólicas aumentaram ou diminuíram na quarentena? Muito boa pergunta, né? A gente começa com bares. Eu vou começar pela notícia ruim, né? Os bares, restaurantes, danceterias, todas estão fechadas, né? Então, nesse lado das nossas vendas, parou mesmo, né? Parou. E é onde a gente está mais preocupado com quanto tempo a quarentena dura, porque o verão entra agora na Itália, e o verão é um grande período de vendas para os bares e restaurantes, né? E a nossa preocupação nos bares e restaurantes é que a gente está torcendo para que abra tudo antes de junho. Aí eles não perdem o período de férias. E tem alguns exemplos, né? SARS em 2004 na China, que na verdade o bar voltou mais forte, né? As pessoas saíram, depois de ficar 2, 3 meses fechadas, as pessoas saem e querem realmente ir para o bar. Então, esse lado parou. A notícia interessante das vendas é que as vendas no supermercado explodiram. Então, a Itália é um país, como você pode imaginar, né, um país de vinhos, né? Então, vinhos não dá nem para te falar, o número passa de 20% de crescimento. Mas uma parte... O aumento do supermercado compensou, não? Não compensa, mas a queda é muito menor, né? No nosso caso da Pernod, os destilados, que normalmente crescia 1%, 0%, estão crescendo a quase 10% no supermercado. Mas os bares são quase 40% do nosso negócio, né? Bares e restaurantes. Então, a gente imaginava uma queda, para ser bem sincero, de 50% no geral, né? E a nossa queda está em menos 10%. Então, é muito legal porque a Pernod Ricard continua dando lucro. A gente não foi, por causa do canal dos supermercados, a gente não foi impactado, né? E a gente falou um pouco disso antes, mas é legal mencionar, né? Não por fazer marketing das marcas, mas como comportamento do consumidor. Como qualquer país do mundo, a gente vê algumas categorias, tequilas, gin tônica, né, crescendo. Nesse momento da quarentena, teve uma volta às marcas básicas, às marcas conhecidas. E foi muito interessante, porque teve uma volta de marca da categoria de vodkas crescendo muito, uísques crescendo muito.
marcas Absolut, Ballantines, Beefeater, crescendo. Então, teve uma mudança de comportamento, na verdade, né? As marcas que a gente chama de prestige, super premium, deu uma diminuída nas vendas. As marcas um pouco mais premium, básicas, explodiram de vender. Então, respondendo à pergunta da Juliana, sim, as pessoas em casa, na verdade, elas estão bebendo, né? Elas estão bebendo e queira ou não queira, como a gente sempre diz na Pernod Ricard, né? A gente não vende bebida, a gente vende entretenimento. Você, usando a palavra tédio, né, que a gente discutiu antes, você quer um entretenimento, né? Seja assistir um filme, seja fazer um churrasco, seja fazer um exercício, ou seja fazer um coquetel. E as pessoas estão com mais tempo de fazer coquetel, né, de aprender a fazer coquetel. E eu achei interessante que a gente deu uma mudada também na nossa comunicação, né? A gente não pode agora ficar tentando vender os nossos produtos falando em festas, e as pessoas não estão indo para festa. Mas da receita agora, as pessoas começaram a buscar a receita. E você vê as pessoas mandando e-mails para a gente, falando, pô, eu queria aprender mais a fazer essa receita. Está todo mundo com tempo, né? Eu vi hoje uma frase de um... Desculpa, eu vi hoje uma frase, não sei se foi do Washington Oliveto, ou não vou lembrar, de algum desses grandes publicitários brasileiros, que a gente não está agora na época de vender nada, mas de prestar serviços, né? Que acho que é mais ou menos por aí, né? Acho que, óbvio, no seu caso, acho que indiretamente você acaba vendendo, mas se você faz um curso de coquetelaria para os seus clientes, alguma coisa assim, né? Mas não estamos na hora de vender nada, mas de prestar serviços, né? Ficar próximo dos nossos clientes, né? Eu acho que... E você sabe que tem um fator interessante da Pernod que, nessa de prestar serviços, a gente discutiu muito como diretoria o que a gente pode dar para os nossos funcionários, né? Vamos fazer uma aula de yoga, vamos contratar um professor de yoga. Quando a gente discutiu isso com os funcionários, a gente se descobriu, né, que tem o carinha que toca violão, tem a menina que faz yoga, tem o carinha que faz meditação. E a gente fez aulas online internas, os próprios funcionários ensinando os outros funcionários. E é essa mentalidade de serviço mesmo. Voltou totalmente para o serviço, dentro da Pernod Ricard, fora da Pernod Ricard. É muito interessante. Deixa eu perguntar uma coisa. Até uma dúvida, porque eu tenho um sócio no esquema que ele tem participação em bares e restaurantes em São Paulo. Estava até conversando com ele agora. Um deles é até o Tatu Bola. Não sei se você conhece, não sei se faz tempo que você viu. E a grande dúvida deles, como vai ser essa volta, né? Você comentou da experiência com as Saras, né? Que eu vi quando reabriu os bares, a galera provavelmente ficou louca, né? E vão foi cobrar. Você imagina que vai acontecer isso na Itália, não? Quando reabrir os restaurantes, os bares, qual que seria a sua aposta? É a nossa esperança. É a nossa esperança, e se você me falar a minha aposta, é a minha aposta. A grande discussão na Itália é quando que vai vir, né? Então, a gente tem muitas pessoas que estavam nos SARS, né, na China, em 2004, e o comentário deles foi esse, que quando voltou, realmente, num ano, os bares eles geraram mais lucro que o ano anterior, apesar dos fechamentos de 3, 4 meses. Já esse ano, com o Covid-19 na China, a experiência é diferente. Eles abriram, talvez, um pouco mais cedo, e em algumas cidades tiveram que fechar de novo. Então, na Itália, nesse momento, a discussão do governo, que eu concordo de um certo modo, vamos segurando para quando abrir a gente conseguir abrir. E eles estão tentando, obviamente, abrir. Eu acho que não vai ser uma abertura geral, abre as escolas, abre os bares, abre os cinemas, mas a partir de maio vão começar a abrir os parques, vão começar a liberar os escritórios. Mas eu imagino que a hora que você abrir os bares aqui na Itália e a gente tiver passado por esses 3 meses, os números estão caindo agora na Itália, né? A gente, hoje eu acho que deu 3 mil e pouco, a gente já teve um pico de 6 mil. Eu acho que vai abrir e vão voltar. Então, a esperança nossa é que volte antes do verão. Se voltar antes do verão, que é um momento intenso na Itália, eu imagino que sim, que os bares, se Deus quiser, vão recuperar, talvez, boa parte das vendas perdidas durante os meses de fevereiro a maio. Que a nossa sorte é que são meses que, dentro do nosso negócio,
o consumo é baixo, né? O consumo alto para a gente é no verão e no Natal. Então, a nossa esperança é que volte. Tem o pior dos cenários, né? A gente tem as nossas previsões de vendas em geral, que vai de menos 10% a menos 20% no mercado, né? O mercado italiano, que é que as coisas voltem só em setembro. E aí você tem alguns negócios que vão sofrer um pouco mais, né? Então, tem os negócios que já estão sofrendo hoje, né? Que você pega a indústria da moda, né? A gente teve Fashion Week, que já não rolou, o Design Week. Então, uma confusão dentro dessa indústria. Tem a indústria do turismo, que, de novo, as pessoas estão cancelando. Mesmo que abra tudo em junho, não vai ter o turismo externo, né? Tem o turismo italiano, tem muito alemão, americano. A gente estava vendo na Costa Amalfitana já tem 75% de cancelamento. Então, esse é um negócio que não volta. E tem os negócios que dependem da abertura, né? Então, os bares e restaurantes são um deles. Aí tem indústria imobiliária, indústria automobilística. São negócios que 3 meses perdidos não se pode recompensar. O problema é quando tem o caso do turismo e da moda, que você passa pelo período e você não recompensa. Passou pelo o verão, o turismo tem só o verão do ano seguinte. Então, esse é um pouco mais delicado. Mas a nossa esperança em relação a bares, né, pensando aí o pessoal do Tatu Bola, é que realmente abra e consiga recuperar. Essa é a nossa grande esperança. Volte rápido, né? Você acha que se, dentro da sua previsão, aí se abrir agora em maio, efetivamente começar o processo de abertura, você acha que a economia da Itália como um todo volta ao patamar pré-crise em quanto tempo? Não, então, a gente já tem previsão de pelo menos 18 meses para conseguir recuperar. E, de novo, né, sempre que tem uma previsão, a gente acaba a discussão da previsão com os economistas depende de se abre em maio ou se abre em junho. Então, assim, se abre de repente em maio e começa a abrir em maio, é 12 a 18 meses. E o grande medo é a retenção de pessoas, né? As pessoas estão um pouco ansiosas, mas o governo italiano está sendo bem efetivo em ajudar, né? As empresas também. Então, eles estão pagando, né, basicamente quase 100% do salário das pessoas que tem uma cassa integração aqui, né, que é uma medida que você como empresa pode dar 2 dias de férias, né, 2 dias de não trabalho para as pessoas. O governo paga, eu acho que até 1.000 euros, 1.200 euros por mês. Então, principalmente quem trabalha em negócios pequenos, né, em bares ou em lojas, esses estão sendo, de alguma maneira, os donos estão tranquilos. A gente tem um amigo nosso aqui que é dono de um bar, né? Ele é amigo do Mozart, do meu tio, e de faculdade. Ele é um italiano que tem um bar aqui, né? E a gente conversou com ele e falou: a gente está super tranquilo, porque todos estão em casa, o governo está ajudando com a Cassa Integrazione. Então, se tudo volta em maio, junho, devem haver menos demissões. Então, esses 12, 18 meses podem virar mais perto do 12, dos 10 meses. E até agora, por exemplo, a gente não está vendo muitas demissões, então está todo mundo segurando. Esperando, de novo, a esperança é que abra em maio, junho e que a gente consiga passar. Passando por isso, a gente acredita que o cenário é um pouco mais positivo, né? E, de novo, não se pode prever, né? É muito difícil de prever. Não dá. A gente fala aqui que cada semana, cada dia, o planejamento nosso muda completamente, né, João? Completamente. Assim. As expectativas mudam, né? E talvez o que ainda está faltando aqui no Brasil, que vocês passaram por isso aí, foi essa falta de consenso, né? Para poder chegar, esse é o caminho, é isso que a gente tem que fazer, os steps são esses, e vamos que vamos, né? Ainda tem essa falta de consenso, né? Essa Trava é tudo, né? importante, né? Porque as 2 primeiras semanas, né? A gente hoje, para você ter uma ideia, da dificuldade de planejar, a gente tem reuniões da diretoria todo dia. Então, a gente, das 9h30 às 11h, a gente tem a ligação de diretoria. E é só para crise. E, incrivelmente, todo dia tem assunto, né? O que a gente faz, o que a gente não faz. E você vai nessa discussão, né, de
pô, espera aí, o que que não abre, o que que não abre? E nas 2 primeiras semanas, que ainda não tinha esse pensamento único do governo, a gente, como board, estava um pouco perdido, porque um fala, pô, acho que todo mundo tem que ir para casa. Aí o outro fala, mas espera aí, tipo, como que todo mundo vai para casa? Olha a empresa tal, eles mandaram para casa, não, mas a outra empresa não. E que a gente, então, ficou essa discussão até o governo se unir, todo mundo falou, não, vai nessa linha. Aí facilita para todo mundo, né? Porque aí as nossas discussões eram outras. Pô, como a gente motiva as pessoas em casa, como a gente faz uma coisa diferente com a fábrica, não será que dá home office ou não, né? Essa discussão é maluca, né? Fica em casa ou não, né? Eu acho que falta... Exatamente. Olha, a Kátia está fazendo uma pergunta aqui, acho que como estão os mercados, você já comentou, né? E farmácias? Muitas filas, como que está? Não, então, aqui é a parte impressionante da Itália para a gente, né? Nas primeiras semanas, filas quilométricas, né? Todo mundo lotando supermercado e farmácia. E agora é muito organizado. Você, na fila do supermercado, da farmácia, você tem que ficar a 2 metros de distância. As pessoas ficam até 3, para te falar a verdade. Então, você vê uma fila longa, mas tem 20 pessoas. E os supermercados não podem entrar por metro quadrado, tem um número de pessoas. Então, quando você entra no supermercado, está vazio. Não tem fila para pagar, não tem... sempre muito bem, não falta um produto, a produção continua. E é impressionante, a história do papel higiênico, né, outros produtos, a gente, como brasileiro, estocou papel higiênico. Né, a verdade é que não faltou um produto, as filas, você tem os horários do dia, obviamente, que tem mais pico na farmácia, nos supermercados, mas não tem. A gente normalmente vai no supermercado, tem muitos supermercados locais na Itália, né? A Itália é uma grande cidade pequena, né? Então você ainda tem os mercadinhos, as farmacinhas. Normalmente a gente vai com 5 pessoas na fila. Tá super tranquilo, tá super tranquilo. Olha, a Isa está perguntando aqui, você já também meio que respondeu, o que o governo está fazendo, da Itália está fazendo para ajudar a população e empresas. Você já comentou já aqui, né, que está ajudando a pagar salário. Aqui também está ocorrendo esse tipo de coisa. Obviamente, os patamares, os níveis salariais são bem diferentes, né? Mas eu já estou vendo muita demissão, viu? Está tendo muita demissão. Esse é o grande perigo, né? Que eu acho que a parte legal aqui da Itália até agora é o apoio do governo, mas também a conscientização das pessoas de tentar não entrar nesse caminho. Tentar realmente segurar. E eu falei com donos de bares, né? A gente tem muito amigos e parceiros, colaboradores, e tem gente preocupada, tem gente, obviamente, com contas para pagar, mas que tem uma conscientização geral. É uma coisa muito legal isso, que vai do governo até o pequeno empresário, o grande empresário, todos tentando. A gente na Pernod, né? O que a gente fez? Aqui, a lei da Itália tem as férias você pode, como no Brasil antigamente, você pode acumular férias, e isso é um custo grande para as empresas. Então, a gente falou com os nossos funcionários, quem puder tirar férias acumuladas dos anos anteriores, que é onde a gente tem uma grana grande, né, para pagar e não tirar, por favor, tira. E as pessoas, os funcionários voltaram falando, olha, a gente tira, eu vou trabalhar, eu estou em casa, não tenho que fazer nada, férias jogada fora, né, porque férias para poder viajar, mas todos tiraram. A gente entrou agora no esquema de cassa integração, que as pessoas têm um dia da semana que não trabalham e todos estão recebendo super bem. Eu acho que todo mundo está entendendo a situação. E até agora a gente está, pelo menos aqui na Itália, não entramos nesse patamar. Né? A gente não está conseguindo segurar. Olha, a Daniela Menezes aqui está perguntando, você acha que o perfil do consumidor vai mudar depois da pandemia? É a grande pergunta, né? De é interessante. $1 trilhão. É interessante. Para te falar a verdade, um fato que já está mudando, eu acho difícil de voltar, é o consumo online. Né? A gente, de novo, vindo de Nova York o consumo online é muito grande. Né? As compras do supermercado, Amazon, você compra tudo online. A Itália era muito baixo o consumo online. Ainda tem um certo medo do italiano de botar o cartão na internet.
não é tão avançado. E hoje o consumo online explodiu, né? A gente não só o consumo online, como de conveniência, né? Os entregadores de comida, de supermercado. E isso não, esse perfil do consumidor, né, de botar o cartão online, de fazer compra online, isso eu acho que não volta, né? Tem uma evolução muito legal disso, que essa socialização digital, o consumo online, um pouco dessa respeito ao próximo, preocupação com o próximo. Então, uma coisa que a gente está fazendo, né, como marketing para as nossas marcas, a gente está discutindo exatamente isso, né? Como que a gente volta com as nossas marcas? Não dá para a gente voltar só falando vai lá e vai fazer festa, né? Tem que ter um pouco de responsabilidade ali também no meio, né? E eu acho que isso vai ficar, viu? Eu acho que é uma experiência muito diferente, tem muitas coisas negativas, é muito difícil para muitas pessoas, mas tem esse lado de aprendizado, de família, de socializar, de a importância de dar valor nos amigos. Pô, meus filhos estão pedindo para voltar para a escola, cara. Isso daí a gente nunca viu. Eu acho que alguma coisa fica, viu? Alguma coisa fica. A gente tem vários estudos agora para tentar entender essa volta do consumidor e todos estão indo nas palavras responsabilidades, digital, social. São 3 palavras que aparecem em todas as pesquisas. É verdade, verdade. Concordo. Interessante isso. Outra pergunta aqui. Eu vou começar. O pessoal está fazendo bastante pergunta aqui, João. O Antônio Miranda, os hospitais estão realmente nesse cenário de guerra que vemos na mídia? Ele está te elogiando. Quero aproveitar para mandar um abraço para o melhor profissional com quem não tive a sorte de trabalhar, como gostaria, alguma coisa assim. Está muito pequenininho. Não, o Antônio, eu entrei na Pernod Ricard e ele estava saindo, né? Mas ficou um grande amigo, né? A gente tem essa cultura na Pernod Ricard de fazer amigos, né? Um abraço para o Antônio, né? Mas a resposta é super positiva, porque realmente na quarta, quinta semana era nossa preocupação também. Os hospitais atingiram um pico, onde os médicos foram na mídia social, na TV, falando. A gente não está dando conta. Aliás, infelizmente, está morrendo muitos médicos, né, aqui na Itália. Né? É difícil você conter o vírus como profissional em hospitais, em clínicas. Mas a notícia positiva é que, com a diminuição de casos agora, já tem relatos que realmente a pressão nos hospitais estão diminuindo. Já não se atende no corredor mais, já tem a máquina, né, o ventilador de pulmão para todos os pacientes. Então, isso é muito legal, que eu acho que aquela ideia, né, de você achatar a curva, né, e é por isso que a gente está em casa, na Itália está muito clara, porque quando o pico veio, teve gente ligando para a ambulância ia chegar um dia depois, porque não tinha para onde levar. E hoje já normalizou. A curva já está achatada. Né? O máximo que a gente segura ela lá embaixo, os hospitais estão sem pressão. E isso aconteceu mais no norte, especificamente, da Itália, né? O sul não sofreu desse jeito, ou sofreu também? Não sofreu tanto. Até hoje ainda continua, obviamente se espalhou pela Itália, né? Mas ainda é muito no norte. E aonde tem, na verdade, o grande foco, Milão é a grande cidade de business, né? E todas as eventos Fashion Week, tem muitos eventos que estavam acontecendo janeiro, fevereiro. Então, teve um grande foco realmente. São 7, 8 cidades do norte da Itália e que continua, né? Interessante que estão fechadas e os números diminuindo. O governo tem a expectativa que até o final de abril eles conseguem quase zerar os novos infectados, né? Números de infectados no norte da Itália. Mas é o norte da Itália mesmo. Eles estão com essa expectativa e realmente está caindo. Né? Eu estava vendo, acho que Milão hoje tem 200, é um número alto ainda, 200 infectados para uma cidade que está inteira fechada. Né? Mas esse número já foi muito mais alto. Né? 2 semanas atrás era 700, 800. Então, realmente, de novo, né? A preocupação, eu acho que hoje é achatar a curva, conseguir liberar os hospitais, os médicos,
teve muitos, de novo, né, médicos indo na mídia social, falando para as pessoas ficarem em casa, não só para eles não contaminarem ou serem contaminados, mas para liberarem os seus transportes públicos para quem era profissional que precisava trabalhar naqueles, ou em supermercado, ou Então, isso foi muito legal também, que hoje todos os transportes públicos de Milão estão funcionando, na Itália estão funcionando, metrô, ônibus, mas estão vazios. Só anda quem está trabalhando, profissional de supermercado, farmácia, ou produzindo algum produto de necessidade básica, né? Ou hospitais. Então, esse é importante conscientizar também, né? Que a gente tem que dar espaço para eles, né? Os caras estão trabalhando que nem louco, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eles mandaram uma pergunta aqui engraçada, que aqui existe um debate, agora todo mundo é um pouco cientista e médico aqui no Brasil, né? Mandaram uma pergunta, se usa cloroquina aí? Não sei se você já ouviu falar da tal cloroquina, né? Cara, mas é muito engraçado, né? Porque a gente acompanha, né? É engraçado que você sai do Brasil, mas você continua lendo jornal no Brasil, né? E aqui não se fala disso, não se fala disso. Inclusive a gente pesquisou, né? Porque quando começou a sair no Brasil, na Austrália já se usa, já tem acho que mais de 50 hospitais na Austrália que já usam. E a gente acompanhando a situação, até pela empresa, né? O que a gente faz? O que a gente compra como empresa, né, para caso algum funcionário. E não se fala. Eu citei numa das nossas reuniões, ninguém tinha ouvido falar, e é um assunto que se fala muito nos Estados Unidos, na Austrália. Na Itália nem se fala no assunto. A palavra não saiu em nenhum jornal, em nenhum noticiário, nada. Não se fala. Não sei se alguma diferença de legislação, né, para remédios, mas não se fala em nada. O que se fala muito aqui agora, que parece que a partir do dia 10 de abril vai entrar, é o teste para ver se você já está imune, né, se você já pegou. Então, o governo da Itália anunciou hoje que eles compraram 20 mil testes por dia a partir do dia 20 de abril, alguma coisa assim, a partir do dia 20 de abril, 20 mil testes por dia para profissionais que estão trabalhando em hospitais, em supermercados, só para garantir que eles conseguem identificar se a pessoa já está imune, ela pode voltar. Isso que se fala mais nisso, na verdade, é descobrir qual é o nível, né, de pessoas que já tiveram, né, porque a gente não sabe, né, o teste veio, como no Brasil, os testes chegaram depois, né? A gente não sabe em janeiro quem já estava infectado, quem não estava. Dizem que o número é vezes 10, né? Então, falam que na Itália já tem quase 2 milhões, de pessoas infectadas. Eu estava ouvindo o secretário de saúde, aqui no Brasil eles estão projetando 5, vezes 5. Eu acho muito pouco aqui. Eu acho que tem muito mais também. A gente viu ninguém testava, no início, há 3 anos atrás, ninguém testava, né? Não se testava. Aqui foi igual, né? Não se testava. E os Estados Unidos foi muito parecido, né? A diferença é que os Estados Unidos comprou muito teste para identificar e começaram a testar, viram que a coisa já estava solta, né? E eu acho que o crescimento aqui da Itália, como foi um crescimento muito exponencial, né, do número de infectados, já estava rolando, né? Não era uma coisa de um dia para o outro, né? Era uma coisa que já vinha. Olha, a Paty Pimenta está perguntando, você neste momento sente-se em uma Itália diferente? Muito, cara. Muito, né? Essa é a parte que bate na gente, né? A família da minha esposa é italiana, né? A gente no Brasil, São Paulo principalmente, tem muitos... A gente tem muita coisa com o italiano, né? Muita similaridade, né, com a cultura italiana. E eles são muito festivos, eles são... É uma cultura de restaurante, né? Uma cultura de comer em restaurante, em bar, aperitivo, né? Eles têm essa ideia que é muito interessante, principalmente o milanês, né? Tem a ideia do aperitivo que você... É um happy hour onde você paga um drink e você come aperitivo à vontade. E eles têm essa cultura de você abraçar. É muito parecido com o brasileiro, mas lembra mais a cidade de Jundiaí, né? Aquelas cidades italianas, né? E agora realmente ontem você vê o Andrea Bocelli tocando, né,
no Domo de Milão, né? Você vê aquela cidade vazia, a gente abre a rua, cidade vazia. É triste, né? É uma Itália diferente, é uma Itália que você conversa com as pessoas normalmente a gente sai do prédio, as pessoas quase te abraçam, né? Você não conhece ela, mas ela abre o portão falando obrigado e te abraçando. Agora a pessoa dá 2 passos para o lado, 2 metros de distância. Então a parte legal, assim, de novo, né? A gente tenta se prender nas coisas positivas. Essa parte da responsabilidade que a gente não imaginava o italiano, né? O italiano, quem já veio para a Itália bastante, sabe que eles são... É um povo que eles funcionam com a desorganização, né? Não existe uma fila na Itália, todo mundo vai, mas funciona. A hora que você pega o esquema, para que fila? Se todo mundo vai junto, todo mundo vai entrar junto e não tem problema. E no momento que precisava, eu acho que a parte mais legal para a gente foi ver essa responsabilidade do italiano, né? O italiano, depois das 2 primeiras semanas que teve aquela confusão, todo mundo com máscara na rua, todo mundo, às vezes passa um indivíduo correndo, né? Você vê o outro italiano xingando do outro lado, andar para minha casa! e isso é muito legal, é uma Itália diferente, né? Uma Itália, assim, do termo responsabilidade quase alemã, né? Tipo, é uma coisa que a gente não esperava ver um governo italiano. Pois não, o Instagram daqui a pouco vai derrubar a nossa conversa, que já temos quase 1 hora aqui. Eu queria te agradecer, viu, João? Foi muito legal o papo, assim, e muito esclarecedor. E a gente fica aqui no Brasil ouvindo essas várias correntes políticas, várias mídias com as suas predileções, assim, a gente nunca sabe exatamente o que efetivamente está acontecendo, né? O que é real nisso. E foi muito legal, adorei o papo, viu, João? Não, muito legal, Túlio. Obrigado, prazer em conhecê-lo, né? Não, prazer todo meu. A gente vai se encontrar quando você vem. Quando é que você vem para o Brasil? Então, a gente estava planejando em julho, né? Agora a gente está segurando, mas com certeza no dezembro, para o Natal, a gente está aí. Tá, João. Então a gente vai se encontrar, então, com certeza. João, obrigado, viu? Muito obrigado, boa sorte aí. Dá um abraço na família, muita saúde para vocês. E vamos que vamos, né, cara? Vai passar isso logo, né? Isso vai passar. A única certeza que a gente tem é que vai passar. Obrigado você, é bem isso, é pensamento positivo, tentar... a gente tem que se prender em tentar encontrar o que vai ficar lá para frente. Tem muita coisa que pode vir de um lado positivo, né? Então, vai passar e essa parte da luta também, que você mencionou, que é legal, o italiano junto, não interessa se é de direita, de esquerda, tá todo mundo junto, todo mundo brigando junto. É a parte que vai ficar. Eu acho que o Brasil, se Deus quiser, vai chegar também, né? O brasileiro vai passar por cima e a gente vai sair melhor. É isso aí, concordo com você. João, obrigado. Vai derrubar aqui agora. Um grande abraço. Vai lá, brigadão, hein? Obrigadão, falou, um abraço, cara. Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, galera. Até mais.